Fraude em licitação pública. Olha, eu sei, parece um assunto super técnico, meio distante da nossa realidade, né? Mas a verdade é que isso mexe e muito com o nosso dia a dia. A gente vai mergulhar hoje para entender como o dinheiro que deveria ir para a nossa saúde, para a educação, para a infraestrutura, muitas vezes acaba se perdendo em esquemas de corrupção bem arquitetados. Para começar, vamos olhar para esse número, R$ 1.600.000. Dá uma pausa e pensa nesse valor, é muito, muito dinheiro. E o que ele significa na prática? Bom, esse foi o valor de um único contrato fraudulento. Uma empresa lá em Santa Catarina, segundo as investigações, usou um documento falso para se qualificar e levar a bolada. Um único golpe, um prejuízo milionário para uma cidade inteira. Para a gente entender essa história toda, nosso papo vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai ver o tamanho real do problema. Depois, vamos mergulhar em como esses esquemas funcionam por dentro. Em seguida, quem é que está na linha de frente combatendo isso? E, por fim, as soluções que estão na mesa para trazer mais transparência. Vamos nessa? Começando então pela primeira parte, a real dimensão dessa fraude. Porque vejam bem, o caso lá de Santa Catarina não é um ponto fora da curva não. Ele é só a pontinha de um iceberg gigantesco. Um problema crônico que custa caro, muito caro para o país. Vamos aos detalhes desse caso. Em 2023, na cidade de Monte Castelo, uma empresa precisava provar que estava em dia com suas obrigações, mas não estava. O que ela fez? Apresentou uma certidão negativa falsa e, com esse truque, conseguiu burlar as regras, ganhar o contrato e faturar R$ 1.600.000. A operação que descobriu isso foi batizada de counterfeit, que quer dizer falsificação, e foi tocada pelo GAECO para juntar todas as provas do crime. E essa fala da corregedora do Tribunal de Contas do Maranhão, a Flávia Gonzalez Leite, é perfeita. Ela diz que o melhor controle não é aquele que só pune depois que o dinheiro já foi desviado. O ideal é um controle inteligente, preventivo, que impede a sangria dos cofres públicos. Ou seja, agir antes que o estrago aconteça. E os dados do próprio Tribunal de Contas do Maranhão mostram onde o calo aperta. Dá uma olhada. 40% das irregularidades, a maior fatia do bolo, vem da restrição à competitividade. O que é isso? É quando o edital é feito de um jeito que só uma ou 2 empresas conseguem participar. Logo depois, vem o fracionamento de despesas, que é para fugir da licitação, e o clássico, o superfaturamento dos preços. Isso leva a gente direto para a nossa segunda parte. Ok, já vimos o tamanho do prejuízo, mas como exatamente esses esquemas são operados no dia a dia? Vamos fazer uma dissecação aqui, entender a anatomia da fraude. Um caso que ajuda a gente a entender isso muito bem aconteceu lá em Porto Alegre. A Polícia Civil desmontou um esquema que, segundo eles, era liderado por um ex-vereador e todo estruturado em família. É um exemplo de livro de como essas redes criminosas se organizam para simplesmente eliminar a concorrência. O passo a passo era quase uma cartilha. Primeiro, eles criavam várias empresas, muitas delas só no papel, de fachada mesmo. Segundo, colocavam essas empresas no nome de laranjas, para esconder quem eram os donos de verdade. Terceiro, inscreviam várias dessas empresas do grupo na mesma licitação. Para quê? Para parecer que tinha um monte de gente competindo, mas por trás era uma pessoa só controlando todos os lances, garantindo que no final a vitória ficasse sempre em casa. E aqui a gente vê a diferença gritante, lado a lado. Numa licitação justa, de verdade, empresas que não têm nada a ver uma com a outra competem para valer, e o governo contrata quem oferece o melhor serviço pelo menor preço. Já na fraudulenta é puro teatro. Empresas do mesmo grupo fingem que estão competindo só para manipular o resultado e, claro, o preço, que quase sempre acaba sendo bem mais alto. Mas não é só como essa simulação de concorrência que se frauda, não. Existe também o direcionamento, que é quando a licitação já tem carta marcada. Lá em Minas Gerais, o Tribunal de Contas teve que suspender um pregão gigantesco de R$ 204 milhões para comprar livro didático. A suspeita? O edital foi escrito sob medida para beneficiar uma editora específica com exigências que as outras não conseguiam cumprir. Certo, com tanto esquema elaborado acontecendo, fica a pergunta. E aí, ninguém faz nada? Quem é que está do outro lado dessa batalha? Vamos então para a nossa terceira sessão para conhecer quem são os cães de guarda que atuam para proteger o dinheiro público. Os principais atores nesse campo de batalha são o Ministério Público, que investiga a parte criminal,
o GAECO, que é tipo a tropa de elite do MP focada em crime organizado, os tribunais de contas que fiscalizam os contratos e podem mandar para tudo, e um ator fundamental que não pode ser esquecido, a sociedade civil. Muitas investigações, como aquela de Porto Alegre, começaram por causa de denúncias anônimas. E aqui a gente vê a teoria funcionando na prática. No caso da empresa lá de Santa Catarina, o GAECO foi pra cima com uma operação. Em Porto Alegre, a Polícia Civil prendeu o suspeito de chefiar o esquema e na licitação milionária de Minas, o Tribunal de Contas agiu de forma preventiva, suspendendo o processo antes do prejuízo acontecer. São vitórias importantes nessa luta. Mas ficar só reagindo, apagando incêndio, não resolve o problema na raiz, certo? Por isso, vamos para a nossa última sessão para ver como o sistema está tentando evoluir, fechar as brechas que permitem essas fraudes. E a arma para isso tem nome: transparência. Uma das respostas mais importantes está sendo discutida lá no Congresso Nacional. É o Projeto de Lei 1082, de 2024. A missão dele é bem clara: aprimorar as regras da nova lei de licitações, com o foco total em aumentar a transparência em todo o processo de compra do governo. A ferramenta central para que isso aconteça é o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Pensa nele como um grande shopping center digital, um lugar só onde todas as licitações e contratos do país inteiro ficam disponíveis. E a palavra-chave aqui é centralização, porque é isso que permite cruzar dados em escala nacional e identificar padrões suspeitos que antes passavam batido. Então, o que esse projeto de lei quer fazer, na prática, é turbinar esse portal. A proposta busca obrigar a publicação de muito mais informações e padronizar o jeito que esses dados aparecem. Para quê? Para que algoritmos e fiscais possam, por exemplo, checar rapidinho se empresas de um mesmo grupo familiar estão competindo entre si em estados diferentes. O objetivo final é tornar a fraude mais difícil de esconder e bem mais fácil de ser detectada por todo mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Será que a combinação de uma fiscalização mais inteligente, o uso de tecnologia de ponta e leis que forçam uma transparência radical, será que tudo isso junto pode finalmente virar o jogo contra a fraude em licitações no Brasil? A luta é contínua, mas as armas para combater esse crime estão, sem dúvida, ficando cada vez mais sofisticadas.